Boa noite, minhas amigas e meus amigos da Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam, de Madre de Deus, na Bahia. Maravilha estar aqui novamente para a gente bater um papo, não é verdade? Para falar de Espiritismo, como eu tenho dito, que é essa doutrina libertadora de consciências, tão maravilhosa, a nos auxiliar com os nossos desafios existenciais. Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão, desde o ano de 1996, trabalhando aí no movimento espírita para poder a gente ir conhecendo um pouquinho mais, se melhorando como pessoa, aprendendo com os percalços da vida e tentando, sem dúvida alguma, aprender nessa troca de experiências que é tão importante, tão salutar. Convido a todos nesse momento para que a gente possa entrar em um momento de prece. Vamos fazer uma oração? Então, elevemos os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando a figura do nosso Mestre Maior, Jesus de Nazaré. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome, buscando nos esclarecer através dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Ajuda-nos com as nossas imperfeições e com a nossa falta de fé. Auxilia-nos com as nossas fraquezas, dando-nos esperança e estímulo para continuarmos nessa jornada redentora, buscando o nosso processo evolutivo através do trabalho da instrução e da amorosidade. Que as tuas bênçãos acolham em nossas almas esses mais sinceros propósitos que nós agora abraçamos, de aprender sempre um pouco mais, mas mais ainda, de multiplicar a tua mensagem amorosa onde quer que estejamos. Que a tua presença possa ser sentida na nossa presença, em especial na noite de hoje, em que vamos dialogar um pouco sobre a doutrina espírita. Sê conosco agora e sempre, Senhor, que assim seja. Maravilha! Cá estamos, né? Novamente para bater um papinho sobre doutrina, e hoje nós vamos abordar um assunto que é, sem dúvida, intrigante, interessante, que é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Como é que um corpo teórico pode ser, ao mesmo tempo, uma religião, uma filosofia e uma ciência? Quando a gente se debruça para estudar um pouquinho da doutrina espírita, a gente percebe como isso é vanguardista. Porque quando a gente vai se deter a perceber que lá no ano de 1857, quando da publicação de O Livro dos Espíritos, que é considerado o marco inicial da doutrina espírita, veja bem, olha o que eu acabei de dizer. 18 de abril de 1857 é quando começa a existir espiritismo. As pessoas muitas vezes confundem práticas mediúnicas, algumas outras religiões que têm alguns princípios semelhantes, algumas outras ritualísticas, que às vezes nem são tão semelhantes assim, com a doutrina espírita, e chamam isso de espiritismo. A gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de afirmativa, tá? Tem até quem diga que na Bíblia proíbe o espiritismo. Mas se na época da Bíblia nem existia espiritismo, como é que a Bíblia proíbe espiritismo? São situações assim que a gente precisa tomar muito cuidado, ser muito cauteloso nessas avaliações,
nesses anacronismos. O que é um anacronismo? É quando você analisa uma coisa de um outro tempo, usando as lentes do tempo atual. E com isso, obviamente, que distorce o que aconteceu lá naquela época, porque não tem como ter acontecido do modo como nós temos a mentalidade de hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que isso, com certeza faz uma grande diferença. Mas voltando ao tríplice aspecto da doutrina, eu me lembro de, certa feita, assistir a uma palestra do professor doutor André Luiz Peixinho, que descrevia uma outra palestra, na verdade, uma apresentação de uma dissertação de mestrado na Faculdade de Educação, que eu tive a oportunidade de participar, inclusive, lá na década de 90, sobre interdisciplinaridade. Percebam, olha o termo é um pouco complexo, né? Interdisciplinaridade. O que é isso? Interdisciplinaridade é a possibilidade de compreensão de que algumas teorias, algumas perspectivas têm características de disciplinas diversas, sabe? Saberes diversos. E a gente vê hoje grandes autores se debruçando sobre esse assunto. Se destaca, por exemplo, Edgar Morin, que traz, sem dúvida, grandes contribuições a esse respeito, já na década de 90, com seus trabalhos famosos a esse respeito. E aí a gente vai perceber uma grande verdade que é apresentada justamente nessa defesa da dissertação de mestrado em questão, que foi apresentada lá na Faculdade de Educação da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, que foi citada na palestra por André Luiz Peixinho. Pois bem, nessa apresentação, nessa dissertação de mestrado, estava lá uma assertiva que nos põe a pensar. O que é que se dizia lá? Qual era a afirmação? Que a doutrina espírita, iniciada em 1857, foi o primeiro esforço na história da humanidade de um conhecimento interdisciplinar. É um saber que, ao mesmo tempo, é ciência, filosofia e religião. Porque até então, os saberes tinham todo um esforço de separação, distanciamento. Por quê? Porque no momento em que eu delimito o meu saber, a minha área de atuação, eu me diferencio dos demais, criando assim a possibilidade de uma identidade daquela teoria, daquele saber, daquela disciplina em questão. Pois bem, a primeira iniciativa interdisciplinar do mundo se chama Espiritismo, que é uma tentativa de unificação desses saberes, gerando assim esse corpo doutrinal que é referência para nós. Aí a gente pergunta, mas como assim? Vamos lá, vamos tentar pensar o que é que cada um desses saberes traz de contribuição para a nossa reflexão. Bom, primeiro eu trago aqui algumas definições a respeito da ciência. O que é ciência, gente? Quando a gente vai ler a origem da palavra, né, a etimologia da palavra ciência, a gente vai perceber que essa palavra vem do latim e significa conhecimento. Só que o que é realmente ciência? Se a gente se debruçar no dicionário, a gente vai encontrar, ou numa enciclopédia, né, a gente vai encontrar algo mais ou menos assim. A ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. São dados, é importante dizer, que podem ser testados, averiguados, aferidos, né? Podem ser replicados em alguns casos.
E aí, com isso, a gente vai ver que existe uma sistematização e existe aí também uma ênfase na racionalidade. É um conhecimento racional sistematizado. Ok? Pois bem, esse conhecimento, o que é que tem a ver com a doutrina espírita? A gente vai perceber que a doutrina espírita nasce da observação de fenômenos espíritas. Os fenômenos também chamados de espirituais. E por que não dizer também mediúnicos? A doutrina espírita tem essa característica. Ela nasce da observação desses fenômenos mediúnicos. E se é nascida de uma observação sistematizada, obviamente que tem aí uma característica científica. E percebam, naquela época em que Kardec estava escrevendo o Livro dos Espíritos, que é o marco inicial, como eu disse, da doutrina espírita, é o momento em que está pululando no mundo esse conceito que até hoje nós temos de ciência, que é o conceito oriundo do positivismo. E aí quem se destaca muito aí nessa visão, nessa forma de ver, chamada positivismo, é Auguste Comte. Ele mesmo que tem aquela frase famosa que é parcialmente colocada na bandeira brasileira, né? Porque a gente vê lá ordem e progresso, mas a frase real de Auguste Comte era amor, ordem e progresso. E aí com isso a gente vai ver que a visão do positivismo era uma visão focada numa racionalidade, tá? Uma visão que era muito focada numa perspectiva de comprovação, numa perspectiva de objetividade. Talvez um dos grandes núcleos do pensamento positivista seja justamente a objetividade. A ênfase na objetividade, para que não seja uma coisa meramente subjetiva, uma opinião, né? Então, por conta disso, o conhecimento científico se assim, afeiçoa, é integrado no pensamento espírita, porque o pensamento espírita nasce de observações, né? Nasce de um trabalho sistematizado, interessantíssimo. A gente pode até inferir algumas coisas a respeito dele em diversos textos de Kardec, né? Mas um deles se destaca para nossa proximidade, né? Que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No finalzinho da introdução tem lá o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, que ali a gente percebe como Kardec era o bom senso encarnado, como diz Camille Flammarion, e era extremamente metódico, sistemático, para que a gente tivesse algum grau de objetividade no estudo dos ensinos dos espíritos. Interessantíssimo. Isso eu não estou nem falando aqui da sistemática que nós vamos encontrar nos textos do Livro dos Médiuns, por exemplo, né? Mas eu estou aqui ilustrando para a gente ver que realmente o conhecimento científico ali está, apesar de que o conceito de ciência é um conceito bastante móvel ao longo da história da ciência, né? A ciência, vamos dizer, que tenha algo em torno de 400 anos, se a gente pode falar desse jeito, porque é o momento que a gente começa a perceber que a ciência se descola da filosofia, porque antes era chamado de filosofia natural. Aí há um descolamento disso na física nascente, e a partir daí é que a gente vai ter, inclusive, na visão positivista, a física como modelo basilar de ciência. As outras ciências, para serem realmente ciência, supostamente, na visão positivista clássica, precisam se parecer com a física. E daí muito a ênfase na objetividade, na matemática, né? Na questão da possibilidade de comprovar através de cálculos, né? Então, tudo isso tem um impacto muito grande, e a gente vai ver uma influência disso no pensamento espírita, no próprio pensamento de Kardec, até pela sua própria educação lá no Castelo de Verdun, né, pelo Pestalozzi, que tinha realmente uma afeição, uma característica muito próxima à visão do
positivismo, apesar de que ele tinha uma ênfase também na questão da afetividade, né? Mas é interessantíssimo a gente ver como essa noção de ciência vai ser encaixada, vai ser encontrada de forma muito clara, muito nítida no conhecimento espírita ainda hoje. Inclusive, grandes pesquisas têm sido feitas para aferir as conclusões dessas pesquisas espíritas. Aí a gente pergunta, mas e aí? Depois dessas observações, o que é que surge? Pois depois dessas observações, nós temos as falas dos espíritos. E aí, analisando a fala desses espíritos, nós vamos usufruir do bom senso, como diz Kardec lá no Controle Universal dos Ensinamentos dos Espíritos, que citei agora há pouco. E a gente, contrapondo ao nosso bom senso, percebendo que aquilo faz sentido, que aquilo não fere o nosso raciocínio lógico, a gente vai juntar aquelas informações em um corpo teórico que ajuda-nos a compreender a realidade que nos cerca, compreender as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, os porquês da nossa existência, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e tudo isso, obviamente, que caracteriza um conhecimento que a gente dá o nome de filosofia. Filosofia, que é um termo supostamente trazido ao mundo por um filósofo pré-socrático chamado Pitágoras, lá por volta do século VI a.C., que queria dizer que filosofoi, amor à sabedoria. A filosofia é amar o saber. Na visão originária, né, a gente vai ver que é esse amor pela sabedoria experimentado apenas pelo ser humano, consciente de sua própria ignorância. É interessante essa visão, porque isso implica de que para filosofar tem que se iniciar com humildade, que aí a gente vai perceber que isso influencia inclusive num dos que são considerados os filósofos basais, que é Sócrates, né, que fala daquela visão humilde socrática de que tudo que sei é que nada sei. Aí com isso a gente vai perceber o quê? Que no platonismo a filosofia vai ser considerada uma investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ou seja, o estudo do ser das coisas, né? E vai ser também uma tentativa de ultrapassar as opiniões irrefletidas do senso comum. E a gente vai segurar esse conceito aqui de senso comum, daqui a pouco a gente vai abordar ele também, tá? E aí, com essa superação, ultrapassar essa opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis, a gente vai poder filosofar. No âmbito das relações com o conhecimento científico, a filosofia é um conjunto de princípios teóricos que fundamentam e avaliam e assim também sintetizam as ciências particulares, contribuindo para o desenvolvimento de muitos desses ramos do saber. Percebam que no momento em que a gente para estudar o Espiritismo como ciência, filosofia e religião, a gente está filosofando. É a chamada filosofia do conhecimento. Alguns diriam que é a epistemologia, é a forma que nós conhecemos, é o estudo do conhecimento. Pois bem, aí é que a gente vai perceber, né, que estamos filosofando também, né, nesse momento. E aí alguns autores vão dizer que na dimensão metafísica, a filosofia é um conjunto de especulações teóricas que compartilham com a religião a busca das verdades primeiras e incondicionadas, tais como as relativas à natureza de Deus, da alma e no âmbito da relação entre a teoria e a prática. A filosofia é o pensamento inicialmente contemplativo em que o ser humano busca compreender a si mesmo e a realidade circundante, e que determinará seu caráter prescritivo ou prático, voltado para uma ação concreta e suas consequências éticas, políticas ou psicológicas. Ou seja, o conhecimento filosófico é um conhecimento vasto
que versa sobre a possibilidade de uma compreensão lógica da realidade a partir do método filosófico, que é um método que pode ser contemplativo, né? Muito frequentemente colocado dessa forma. E aí a gente vai perceber que a doutrina espírita é também uma filosofia porque ela nos oferece uma compreensão do que somos, de para onde vamos, de onde viemos, dessas compreensões das... Por que passamos pelo que passamos? Por que sofremos? Por que temos felicidade? Para que viver o que vivemos? Tudo isso pode ser aurido do corpo doutrinal da filosofia espírita. E quando eu falo filosofia espírita, automaticamente me vem à mente inúmeros autores, mas um se destaca, que é Leon Denis, que é um autor que eu gosto bastante e que traz contribuições incríveis para o pensamento espírita, e em termos de filosofia é digamos assim, baluarte da filosofia espírita. E eu sempre recomendo a leitura dos contemporâneos de Kardec, dentre os quais se destaca Leon Denis, né? Além disso, nós vamos ver que a filosofia espírita ela redunda em conhecimento moral. Ela redunda em uma perspectiva do como viver de maneira alinhada com esses conhecimentos oriundos das observações científicas. Então, isso implica dizer que nós temos aí uma possibilidade de reflexão. Percebam que a filosofia, gente, nasce lá na Grécia Antiga numa ruptura com o conhecimento mitológico. A visão mítica, religiosa, é bom lembrar que os mitos são de natureza religiosa, né? Nesse momento que rompem, os filósofos pré-socráticos buscam explicações para a realidade que não estejam nos mitos. E aí, com isso, nascem os sistemas teóricos, chamados filosofias, né, que são formas também de pensar essas doutrinas específicas. A gente chama a filosofia de Platão, a filosofia de Aristóteles, a filosofia de Nietzsche, a filosofia de Schopenhauer, né, são corpos doutrinais, são sistemas filosóficos. Pois bem, então, com isso a gente percebe que da observação científica dos fatos espíritas nasce um corpo doutrinal filosófico que tem consequências religiosas e morais. Aí a gente vai perceber que a doutrina espírita é também uma religião. É curioso porque no Brasil se destaca muito essa característica religiosa, né? Mas se a gente pegar um conhecimento espírita, às vezes de outro país, outros autores, outras perspectivas, a gente vai ver que muitos deles não têm essa característica religiosa que nós aqui no Brasil temos. Mas de onde é que vem a religião? Vamos falar um pouquinho sobre esse conhecimento também. A palavra religião tem várias etimologias, né? Vários estudos que vão apontar para a possibilidade de compreensão de onde veio essa palavra. É mais citado o religare, que supostamente tem a ver com o fato de que o ser humano está em busca de religar-se a Deus, e aí tem a ver com aquele mito do paraíso perdido, né, de que nós nos desligamos de Deus e que estamos na tentativa de nos religar a Ele. Então a religião seria esse religar, mas tem outros autores, outros estudiosos da origem das palavras, que vão dizer que, na verdade, a palavra religião vem de relegere, que é reler, uma releitura da realidade de maneira a compreender os porquês da existência, a compreender as nossas origens, os nossos destinos, como releitura. Olha que interessante, é outra visão, completamente diferente. E não para por aí. Existem vários estudos e várias hipóteses com relação à origem da palavra religião. Um também vem de relinquire, que supostamente significa em latim, né, é estar de lado, estar de fora, que é o quê? É você ter uma vida não dentro desse olhar mundano, uma vida que esteja separada, esteja diferenciada, né? Então a religião que propicia esse diferenciamento, essa diferenciação, melhor dizendo. Então é uma outra possibilidade de viver
e de perceber a religião como algo que modula os nossos comportamentos, que nos transforma, ou seja, que impacta ética e moralmente nas nossas vidas. Mas se a gente pegar para estudar o que é esse conhecimento, esse sistema de saber, né, esse tipo de conhecimento, a gente vai ver que a religião é a crença na existência de poderes ou princípios superiores, sobrenaturais, dos quais depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Religião também pode ser vista como uma postura intelectual e moral que resulta dessa crença que se tem, como eu falei anteriormente. Também o conceito de religião pode ser visto como um sistema de doutrinas, crenças, mitos e práticas rituais próprias de um grupo social estabelecido segundo uma determinada crença. É também um culto que se presta a uma divindade consolidado nesse sistema. Então perceba, né, que há aí um conhecimento mítico, né? Então existe o mito e também um sistema ritualístico. Existe o mito e o rito. E aí com isso a gente vai ver que é uma tentativa de explicação e de auxílio para que a pessoa consiga encontrar um sentido existencial. Mas aí a gente vai ver, né, que existem algumas interseções, como no conceito de filosofia eu falei, né, entre filosofia e religião na busca dos porquês da existência. Mas aí na perspectiva da religiosidade, o elemento fé entra em questão, que não é algo que vai ser muito bem quisto por inúmeros filósofos. Mas na religião, obviamente que esse elemento é extremamente bem quisto, na grande maioria das religiões. Então a gente vê aí que também o conhecimento doutrinal espírita tem essa característica de religião. Olha aí que interessante. Então, a doutrina espírita tem as 3 formas de saber que eu citei. Mas tem outras formas de saber. Deixa eu só explicar para poder deixar claro, tá? Também existe um outro saber chamado senso comum, que eu falei agora há pouco, né, que é também uma tentativa de explicação da realidade, mas que não tem nenhuma objetividade. Óbvio que isso não quer dizer que o conhecimento do senso comum seja inverossímil. Não quer dizer que o senso comum não tenha verdade. Por exemplo, quando a gente vê numa frase de para-choque de caminhão, lá escrito, quem desdenha quer comprar. É uma frase, um adágio, um provérbio, está ali, mas que traz uma verdade. Só que não é uma verdade objetiva, uma verdade que você possa aferir, que você possa ter uma palpabilidade. Não. É uma verdade que você percebe na sua perspectiva vivencial, de forma empírica. A gente pode até fazer tratados filosóficos a esse respeito. Mas o adágio popular que ali está colocado, né? O água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, são verdades colocadas pelo senso comum que não necessariamente tem alguma pretensão de se tornar uma realidade objetiva, tá? É uma perspectiva aí que muitas vezes tem muito mais a ver com uma visão afetiva da vida. Então, se a gente for estudar, né, na filosofia do conhecimento, o que é senso comum, a gente vai encontrar lá que é o tipo de pensamento que não foi testado, que não foi verificado ou metodicamente analisado. Tá? É esse tipo de conhecimento que a gente chama de senso comum, que é diferente do senso crítico. Isso também é importante colocar, né? O senso crítico já busca aí uma aproximação da filosofia e da ciência. Mas o senso comum não tem essa pretensão de aproximação imediata, tá bom? Aí é que tá. Outra coisa que é importante a gente colocar é que, geralmente, o conhecimento do senso comum está presente em nosso cotidiano e é passado de geração a geração. Ou seja, é um conhecimento cultural. Podemos afirmar que esse tipo de conhecimento é categoricamente popular e culturalmente aceito, o que não garante a sua validade ou invalidade. Então, isso é importante colocar. Aí eu me lembro, quando eu estudei sobre esse assunto, né, nas matérias de filosofia do conhecimento,
eu tive a oportunidade de perceber uma coisa que foi um tanto quanto incômoda. Eu que sempre fui afeito ao conhecimento científico, sempre tinha muita afeição realmente à ciência, ao sistema científico, para ter objetividade do conhecimento. Eu sou psicólogo e aí sempre quis que a psicologia fosse aceita como ciência, assim, aquela bandeira da cientificidade o tempo todo. Até que um momento eu rompi com essa necessidade, porque entrei em contato com essa frase que me chocou bastante, né? Que diz assim que, no fundo, o desejo de todas as ciências é se tornarem senso comum. É interessante essa visão, porque desconstrói um pouco, né? Porque o conhecimento científico virando o senso comum, supostamente, num olhar bem positivista, geraria uma comunidade mais feliz, com uma cultura mais inteligente, com pessoas mais notórias, com pessoas mais dignas, porque engajadas no processo de construção do saber, né? E aí, com isso, eu fiquei um pouco impactado com essa perspectiva, porque a gente para ver, né? Poxa, como a gente queria que as pessoas tivessem os conhecimentos que nós adquirimos com o nosso estudo, que às vezes é prazeroso, a gente estuda, sente um prazer de estudar, né? A gente sente um gosto por leitura. Quem se engaja mesmo sabe do que eu estou falando. E aí, quando lê, quando se dedica a estudar, vai sentindo aquele... quer que os outros sintam também. E aí isso quer dizer o que eu estou querendo, que aquilo que eu tive acesso, as outras pessoas tenham acesso e que a gente possa saber a respeito disso. Então essa tentativa de popularização do conhecimento é uma tentativa de transformar o conhecimento, né, em um senso comum, melhorar o senso comum atual e transformar ele num senso comum mais científico ou filosófico, se a gente pode dizer assim. Quer dizer, então, Danilo, que só tem esses 4 tipos de saber? Não, não. Eu falei aqui da ciência, falei da filosofia, falei da religião e falei do senso comum. Mas está faltando uma coisa, que é a arte. A arte é o 5º saber. E aí, obviamente, que eu estou fazendo um recorte didático, porque é um tanto complicado a gente colocar o conhecimento só com essas possibilidades de leitura. Mas é uma tentativa didática que ajuda, organiza nossa percepção. Então, o que é a arte aí nesse caso específico? A arte vai, obviamente, levar em consideração aspectos estéticos. E aí a palavra estética não quer dizer só beleza, tá? Vem da palavra grega estesia, que tem a ver com sensação, com o nosso sensorial. Estesia é de onde vem a palavra anestesia, né? Que é a ausência de sensação. Então, a estética, aí no caso, é essa busca pela beleza, busca pela experiência estética significativa, que é tão importante, né? Mas infelizmente às vezes a gente ainda tem preconceitos com relação à arte. Por quê? Porque ela não tem pretensão a criar um conhecimento objetivo. Isso é importante a gente colocar, né? Se a gente se debruçar sobre dicionários de filosofia da ciência, de filosofia do conhecimento, a gente vai ver lá a arte como sendo a habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. A arte é vista aí como um conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos. E aí a última definição desse dicionário de conhecimento, de filosofia do conhecimento, diz que a arte é técnica. E eu acho isso curioso, né? Porque a palavra arte vem do latim ars, mas em grego a palavra que era usada era outra. Era tekne. A arte era tekne. Tekne significa técnica. A arte é a técnica. Tem a ver com o estilo que a pessoa aplica. E é interessante a gente ver, por exemplo, algumas pessoas dizerem que a medicina não é exatamente uma ciência, mas sim uma arte. Tem até uma editora, né, que fala, que tem esse título. Não estou fazendo aqui nenhuma propaganda de editora não, tá, gente? Mas é só para ilustrar o argumento, né, que o nome da editora é Artes Médicas. Pois bem, justamente porque cada médico
imbuído do seu conhecimento científico, se utiliza dele na sua maneira, usando a sua técnica, a sua visão pessoal e dando o seu toque pessoal a seu fazer. Então é arte na medida em que tem a subjetividade dele e o traço pessoal dele no processo. Então, com isso, a gente vai começar a se questionar. Então, quer dizer que o movimento espírita... Fiz essa volta toda para chegar nesse ponto. O movimento espírita tem, nitidamente, diferenças em relação à prática do conhecimento espírita, ao modus operandi da casa espírita. Se você vai em um centro espírita, você vai ver que a forma como as coisas são feitas lá é diferente da forma como as coisas são feitas em uma outra casa espírita. Apesar de que a gente sabe que tem um passe, na outra também tem, mas é diferente, às vezes, a técnica que é usada, o estilo é diferente. Se isso difere de casa para casa, imagine de pessoa para pessoa, o quanto difere. Então aí a gente ainda vai ver também que essa técnica, né, que aí no caso a arte, vai ter também um pezinho na doutrina espírita, mas não no corpo doutrinal, e sim na forma pragmática, onde a doutrina se manifesta através do movimento espírita em questão. Então ainda assim tem um estilo pessoal. É interessante, né, para a gente pensar que os conhecimentos todos aí estão, no fundo, dialogando com o saber espírita. E aí a gente vai encontrar em inúmeros textos, inúmeras citações, inúmeras referências desse aspecto tríplice da doutrina espírita, como sendo ciência, filosofia e religião, em um conhecimento unitário que vai servir de respaldo e salvaguarda para as nossas vidas. Porque eu digo para vocês, de verdade, eu não sei o que seria de minha vida sem conhecimento espírita. Que com ele já está um negócio mais ou menos assim, com as dificuldades e imperfeições que a gente percebe na gente, e imagine sem ele. Então, como isso faz diferença nas nossas vidas, né? E como eu sou grato. Como eu sou grato pelas oportunidades maravilhosas que nós temos em termos essa doutrina esplêndida para nos esclarecer de maneira ímpar, sem igual. Aí eu termino minha fala, gente, trazendo uma leitura de um texto breve do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, né? Que é justamente o capítulo Não Vim Destruir a Lei. Tem um item chamado Aliança da Ciência e da Religião. É interessante porque a gente vê muito isso ainda hoje, de um embate entre ciência e religião. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver um comentário a esse respeito, né? A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência das relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor. Porque elas estão, melhor dizendo,
nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Olha aí a doutrina espírita fazendo cumprir as promessas de Jesus, do Consolador prometido, justamente porque vem nos consolar diante dos desafios da existência para conseguirmos testemunhar a perspectiva cristã da vida, a nossa visão com relação à nossa existência. Como temos a agradecer, não é verdade? Precisamos ser gratos por termos a oportunidade de compreender a vida como algo que faz sentido. Que por mais que a gente não compreenda imediatamente as razões pelas quais nós vivemos o que vivemos, nós temos certeza de que mais adiante compreenderemos. E aí com isso a gente aprende a viver com gratidão. Então que as bênçãos do Mestre acolham os sinceros propósitos que nós agora abraçamos de cultivarmos gratidão em nossas vidas para verdadeiramente vivenciar o mandamento do amai-vos e instruí-vos. Olha o convite aí que a doutrina espírita nos faz à instrução. Se é filosofia, é ciência e é religião, nós precisamos nos debruçar sobre esses três aspectos para estudarmos e assim fazermos jus à bênção que é termos esse conhecimento iluminado a nos servir de farol para a existência. Vamos estudar. Vamos estudar porque isso é imprescindível para o desenvolvimento do espírito. Vide questão 898 de O Livro dos Espíritos. Eu nem vou falar do que é, para deixar curioso e curiosa para ir pesquisar o que é que fala lá na questão 898 de O Livro dos Espíritos. Vamos pesquisar? Ótimo. Então, deixo um grande abraço, vamos à nossa oração para a gente se despedir com esse sentimento de verdadeira gratidão. Elevemos os nossos pensamentos e sentimentos novamente ao alto e encontremos na figura excelsa do Mestre Jesus como sendo o nosso professor de vida, nosso modelo e guia. Senhor Jesus, Divino Pastor de nossas almas, doce Rabi da Galileia, que nós outros possamos merecer as tantas bênçãos que recebemos, que possamos ter consciência dessas bênçãos que sabemos ser incessantes em nossas vidas. Que o teu amor faça resplandecer nas nossas vistas os horizontes que se aproximam de nossas possibilidades existenciais. Que o teu amor possa ser multiplicado em nossos corações e transformado em suor no nosso dia a dia. Ser conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Grande abraço e até a próxima.